Olá, saudações a todos. Esse é mais um episódio da série Cultura, em que nós vamos falar sobre religião e mais especificamente sobre Schleiermacher, um autor que é possivelmente ou quase que certamente o autor mais importante de toda a história quando o assunto é religião, porque ele foi o criador do conceito efetivamente universal ou do conceito científico de religião, que nos permite falar desse fenômeno humano enquanto fenômeno humano e não a partir de uma religião, de um registro teológico, de uma escritura específica, de uma tradição cultural específica. É através desse conceito, digamos assim, científico de religião ou universal que nós podemos medir, inclusive comparativamente, as religiões umas com as outras e até mesmo classificá-las, porque há controvérsia quanto a alguns fenômenos humanos muito específicos, se são ou não fenômenos religiosos ligados à religião de alguma forma, se há uma tipologia que poderia ajudar a gente a dividir o fenômeno religioso em diversos tipos ou ramificações. Então, tudo isso tem muito a ver com um conceito unificado e que não seja um conceito comprometido teologicamente ou comprometido doutrinalmente, institucionalmente de religião. Esse esforço, essa tentativa, pelo menos, de nos apresentar esse conceito, que inspirou todos os outros esforços nesse sentido, foi empenhado por Schleiermacher. Basicamente, a gente precisa entender 5 aspectos da filosofia de Schleiermacher se nós queremos entender a sua filosofia da religião ou também a sua teologia, porque era também um teólogo, e em geral, seu conceito de religião. Alguns desses elementos são mais importantes do que outros. Por exemplo, o elemento de longe mais importante é que Schleiermacher é um kantiano. Ele não apenas adere à concepção de mundo de Kant, como boa parte do seu projeto é uma reação ou um incremento, uma tentativa de corrigir e melhorar o modelo kantiano. Então, em comparação com as outras linhas de influência, essa é indubitavelmente a mais relevante, a mais importante, visto que, em face das outras, Schleiermacher se coloca como um interlocutor, mas em relação à filosofia kantiana, a gente pode dizer com mais franqueza, Schleiermacher está dentro dela, ele está dentro desse registro, tentando reagir ao projeto transcendental, exigindo um lugar racional para a religião, uma maneira racional de explicar as causas desse fenômeno, as características específicas desse fenômeno. Uma segunda característica, também bastante importante, embora não tão central, é o fato de Schleiermacher ter se dedicado de maneira ímpar aos métodos. E naquele momento histórico, os grandes pensadores geralmente se dedicavam à ontologia, quer dizer, à investigação do ser. Schleiermacher, na verdade, se dedica muito pouco a isso, fala muito pouco sobre a natureza da realidade, ou do ser, ou do universo, e fala muito sobre as nossas maneiras, nossos métodos de falarmos, de discursarmos a respeito dessa realidade ou desse ser. Por isso, Schleiermacher também ele é um tipo peculiar de kantiano, porque ele está investigando os métodos, mas já não os métodos que podem ser investigados a priori com a nossa própria autoanálise racional, mas sim os métodos comunicativos, a hermenêutica, a dialética, esses métodos que dependem da interação entre agentes racionais e através dos quais se forma, por exemplo, a linguagem, uma questão muito importante para Schleiermacher que vai impactar muito em toda a sua meditação filosófica, porque quando ele fala, por exemplo, de religião ou de Deus, ele vai deixar muito claro que esses temas transcendentes ou esses temas que estão no limite da cognoscibilidade humana, eles têm muito a ver com os limites também da nossa expressão linguística, ou seja, como que culturalmente nós desenvolvemos maneiras metafórico-simbólicas de falar de uma maneira um pouco colateral, um pouco indireta dessas coisas que são difíceis de descrever de maneira clara e distinta, de maneira analítica.
Terceiro elemento, bastante importante também, é a relação com o filósofo Spinoza. Spinoza foi recebido de uma maneira controversa na Alemanha, então havia percepções de que ele era ateu e percepções de que não, de que ele era um tipo de panteísta, um tipo de místico, holista da totalidade, e Schleiermacher, de certa maneira, funde essas concepções, segue a linha dos pensadores românticos, que estão todos enxergando essa fusão desses dois elementos em Spinoza, e Spinoza tinha um ideal de unus mundus, de que a realidade é totalmente integrada, que é um ideal também compartilhado, por exemplo, por Newton e por uma série de outras pessoas daquela época, do final do século XVII, começo do século XVIII, e que tem a ver muito com a ideia de unidade da ciência, com um mundo que apresenta as mesmas leis, as mesmas regras de cima a baixo, de uma ponta a outra, e a partir dessa uniformidade ontológica nós podemos fazer ciência não local ou não relativa, com pretensão de que aquelas leis encontradas elas tenham validade universal, tenham validade até absoluta. Também é interessante observar que o Spinoza ele vai falar de Deus e natureza, ou Deus e universo, como sendo duas maneiras ou dois conceitos de tratar a mesma coisa. Quando a gente fala de Deus, a gente quer expressar na infinitude ou na totalidade das coisas que existem aquele lado mais intelectual, mais espiritual. Por exemplo, a racionalidade das coisas, o logos, a estrutura de leis do universo. Quando a gente fala de natureza ou de universo ou de mundo, a gente geralmente quer expressar aquele lado mais diretamente físico-material das coisas, aquele lado que tem substância ou conteúdo, ou que é extenso. Então, Schleiermacher se apropria dessa definição de uma forma muito peculiar para falar desse conceito de Deus-universo como sendo um conceito limítrofe da cognoscibilidade humana, do entendimento humano. O terceiro elemento também que vale menção é que Schleiermacher se dedica bastante intensamente às traduções. Ele faz uma série de traduções e, como todo tradutor, ele está muito preocupado em verter um pensamento específico que foi expressado em outro idioma para o idioma alemão, e nesse esforço ele topa o tempo todo com essas questões metodológicas, a necessidade de acomodar conceitos, a necessidade de flexibilizar um pouco os conceitos para que eles se encaixem no novo idioma, o idioma da tradução, sem perder nenhum sentido específico que tinham no idioma original. Então, Schleiermacher é considerado um dos grandes tradutores de Platão, o primeiro a fazer a tradução da obra completa de Platão para a língua alemã, e isso tem uma forte relação com o seu entendimento de comunicabilidade dialética das relações interhumanas num sentido muito cultural, muito ligado realmente o desenvolvimento histórico da intersubjetividade. Um quinto aspecto que também é relevante de ser mencionado é que Schleiermacher é um romântico. Ele é, de algumas maneiras, ou segundo uma certa perspectiva, o pensador central do romantismo, o pensador mais expressivo, mais típico de todo o romantismo, e isso significa que ele está insatisfeito com o iluminismo, com o racionalismo iluminista, e não quer contrariá-lo, como algumas pessoas às vezes erroneamente compreendem, mas os românticos eles querem ultrapassar, superar esse racionalismo iluminista com uma nova concepção filosófica que trate de questões não facilmente abordáveis a partir da perspectiva racionalista dura. Por exemplo, a arte, a política, a sociabilidade, a religião, notadamente, e outros aspectos da vida humana, que são às vezes aspectos centrais para uma enorme quantidade de pessoas e que são muito difíceis de abordar a
partir de uma análise conceitual apenas, por exemplo. É preciso incluir uma dimensão volitiva, uma intencionalidade, um sentimento que podem não ser definidos de uma maneira excelente, mas que ajudam-nos a compreender fundamentalmente o que é que está em jogo nessa atividade. Então, com base nesses 5 critérios, dá para a gente ter uma ideia da condição peculiar ou do lugar peculiar a partir do qual Schleiermacher nos fala. Bom, fundamentalmente, o discurso de Schleiermacher a respeito da religião, ele busca a definição da origem ou do que seria, na linguagem kantiana, um tipo de a priori religioso. Ele está muito insatisfeito com a cola, com a fusão completa que Kant efetua entre religião e moralidade. Aqui é preciso observar muito brevemente por que isso é problemático. Kant acreditava que a religião era uma espécie de tema anexo ou de desenvolvimento específico de uma parte muito específica das nossas ideias morais. Então ele acreditava que a religião ela servia à moralidade, como muitos iluministas acreditavam, na busca por uma religião natural, por uma religião mais ou menos científica, como aquela que Schleiermacher acabou desenvolvendo pela primeira vez. Os iluministas geralmente recaíam num conceito de moralidade natural, ou de uma moralidade universal, que inclusive reconhecia as ideias, por exemplo, de Deus e imortalidade da alma. Mas essas ideias, elas de alguma maneira estavam ou subordinadas à moralidade, ou em outros casos subordinadas a uma meditação metafísica mais ampla, e que não tinha diretamente a ver com a adoração, o louvor, ou um sentimento de dependência, um sentimento de que o indivíduo é ultrapassado por uma força maior, essas características que nós geralmente associamos à religião, seja ela qual for. Então Schleiermacher está insatisfeito com a resposta kantiana ao problema da religião e ele vai exigir para a religião a mesma coisa que Kant exige para a moralidade, uma espécie de autonomia, ou melhor ainda, uma espécie de independência, que a religião ela seja analisada e investigada enquanto algo concreto e que diz respeito a alguma demanda muito específica, muito pontual da alma humana, da subjetividade humana, da razão humana, assim como Kant estabelece no campo da própria moralidade. Também é problemática a relação de Kant entre moralidade e religião, porque Kant torna o centro da moralidade a autonomia. Então, de certa maneira, ele faz a religião parecer um anexo à moralidade, algo que para muitos intérpretes não era necessário, não precisava ser acrescentado à moralidade, porque a moral ela já é autônoma, ela já é capaz de se autofundar, de estabelecer as suas próprias leis. Então, essa esperança de que Kant fala, né, dos postulados de Deus, da imortalidade da alma, como uma esperança da razão, que é uma esperança determinada racionalmente, é impossível o ser humano não cogitar dessas duas ideias, porque são ideias às quais nós somos levados pela própria estrutura da razão. Ela ainda assim é um tipo de esperança ou de anexo e não algo que é fundado a partir do centro de uma vivência, de uma experiência religiosa. Então, Schleiermacher, por um lado, ele vai observar o seguinte: de uma maneira social, comunicativa ou cultural, nós falamos da religião, né, por essa via social, como se ela fosse algo que acontece. Nós nos referimos a ela como algo que acontece, como algo que toca o ser humano e não que é produto do ser humano. Então nós precisamos de alguma maneira considerar, Schleiermacher vai entender, a religião um pouco como nós consideramos a experiência com o mundo empírico. Com o mundo empírico, nós não temos a experiência de produzir o mundo, e sim de receber o mundo na nossa intuição ou na nossa percepção. Então, pelo menos as religiões falam
de Deus ou da experiência do sagrado ou de outra questão transcendente como sendo algo que é captado ou percebido pelo ser humano nas entrelinhas do mundo. Ao mesmo tempo, Schleiermacher, ele não quer uma concepção revelada ou meramente revelada ou também cultural específica de religião. Então ele quer partir do terreno a priori de condições de possibilidade de se falar em religião. Ou seja, a partir do que nós reconhecemos enquanto agentes racionais, enquanto seres humanos, enquanto subjetividades, a partir do que nós reconhecemos qual é a condição que permite a emergência disso que nós chamamos de divino, de sagrado, de Deus. E então Schleiermacher vai dizer o seguinte, bom, é basicamente aquela percepção que Spinoza teve de universo, de mundo, enquanto tendo uma face ou intelectual, espiritual, viva, uma vida, não precisa necessariamente ser um intelecto ou um espírito, mas uma força vital, uma natureza búdica, um grande espírito, alguma coisa assim, uma força com F maiúsculo, né, que está em tudo, que permeia tudo. E quando nós olhamos para esse mesmo mundo de um ponto de vista meramente objetivo, quer dizer, quando nós queremos descrever árvores, cadeiras, animais, aí sim nós estamos falando já de uma realidade mais natural. Então, esses dois conceitos de universo e de mundo, eles não são conceitos de nada que existe. O que existe são coisas. As coisas existem. Então, a cadeira existe, a árvore existe, minha mente ou meus pensamentos existem, os conceitos que eu tenho existem, meus sentimentos eles existem, eles se dão, né? Mas Deus ou mundo ou natureza ou universo são ideias regulativas, são ideias que apontam para o transcendente, ou seja, para aquilo que ultrapassa as nossas experiências, mas que nos permite racionalmente unificar essas experiências, sintetizá-las de alguma maneira e explicá-las. Então, quando pouco depois, por exemplo, Schopenhauer fala sobre o mundo como vontade, ou a essência do mundo como vontade, isso tem a ver com esse movimento inaugurado pelo romantismo de enxergar uma face espiritual para o mundo, ou o cosmos, ou a natureza. Um lado vital ou um lado mental, né? Alguma coisa que ressoe com a nossa alma mais subjetiva e não objetiva, como, por exemplo, o nosso corpo ou os objetos que nós observamos no mundo. Um detalhe muito interessante desse conceito de Schleiermacher é que ele nos permite aproximar não apenas as religiões, mas emprestando total universalidade ao seu conceito, ele nos permite falar de alguns ateus e alguns materialistas que se referem à natureza de uma forma, às vezes, sentimental, ou às vezes poético, existencial. Então nós podemos pegar autores existencialistas ou podemos pegar até cientistas, como por exemplo Marcelo Gleiser e Carl Sagan, que em diversos momentos falam de uma maneira otimista ou sentimental, ou se referem à natureza, ao universo, ao mundo, como algo que tem sentido, né? Algo dentro do qual a vida humana tem grande propósito e pode florescer. Então, o reconhecimento dessa sinergia entre características espirituais não precisa aparecer de maneira estereotipada como um Deus, da maneira como nós pensamos o conceito de Deus. Muito pelo contrário, esse conceito de Deus de Schleiermacher é o infinito do qual nós dependemos. E esse infinito ou absoluto, a síntese de todas as coisas, da qual nós dependemos, não necessariamente precisa aparecer conforme esse ou aquele conceito. Ao contrário, é um sentimento, no sentido de Schleiermacher, um Sinn und Geschmack, né, für das Unendliche, como ele diz, ou seja, um sentido, um senso e ao mesmo tempo um gosto. Ele gosta dessas metáforas físicas que justamente nos dá a noção de algo que não pode ser descrito de maneira simplesmente analítica, mas que representa uma experiência básica, uma experiência muito concreta de sentir, de farejar, de saborear a infinitude.
o ultrapassamento de tudo aquilo que é condicionado, de tudo aquilo que é finito. Então, essa coisa que seria Deus ou o universo não é compreensível exatamente porque a nossa compreensão analisa finitudes. E o infinito, por definição, ele não está dentro do escopo de trabalho do nosso intelecto analisante, do nosso entendimento. Ele é quase que uma condição pré ou contextual ou pré-reflexiva de tudo aquilo que nós pensamos. Logo, Deus ou natureza estão de fato em todas as coisas, em toda a experiência humana. Não é possível experiência humana, não é possível cognição humana sem esse conceito de Deus ou natureza implícito em todo o nosso agir mental, em toda a nossa interpretação de mundo. Eu gostaria só, para finalizar, de referir esse livro aqui, né? O Schleiermacher, The Study of Religion and the Future of Theology, que é um livro que trata muito eximiamente da atualidade de Schleiermacher, e nós temos dois autores, pelo menos, são imprescindíveis nesse livro. David Clem, que vai tratar muito dessa relação entre subjetividade e intersubjetividade, e vai destacar que Schleiermacher é quase que o inventor da ciência da cultura, ou de uma noção de cultura, porque ele estabelece, na esteira de Platão e da tradição dialética, um relacionamento entre essa subjetividade kantiana e uma noção de intersubjetividade, ou seja, de agentes comunicativos racionais estabelecendo mediações linguísticas, né, palavras, para designar aquilo que eles entendem ou aquilo que eles sentem. Então, esse aspecto é bastante inovador na filosofia de Schleiermacher e foi eximiamente tratado pelo David Clem. E um outro autor importante é o Jörg Dierken, que vai tratar justamente da cultura ou do cultivo nessa relação entre o subjetivo e o intersubjetivo. Nós nos cultivamos, ou seja, nós nos enriquecemos em termos de capacidade interpretativa, ganhando os sentidos ou reconhecendo os sentidos daqueles produtos culturais ou daqueles produtos interpessoais, intersubjetivos mais complexos, né? A alta matemática, as artes, a religião, a filosofia. Na medida que nós nos enfronhamos, tomamos familiaridade com esses conceitos, com esses processos mentais, nós vamos nos cultivando também enquanto sujeitos, porque ser sujeito é ser uma peça, um elemento de um jogo interpessoal, intersubjetivo, comunicativo. Então nós ficamos por aqui agora, observando que no próximo vídeo nós vamos tratar de Rudolf Otto e Mircea Eliade, e esses dois autores dependem um pouco de nós termos já essa concepção primeira de um conceito universal de um Deus natureza ou de Deus universo infinito a partir de Schleiermacher. Até lá, grande abraço.